Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Voz da Igreja. Hoje eu estou aqui com o Alisson, a Maíse, e nós iremos falar sobre a canonização do Karl Kutz e também o Jubileu dos Jovens em Roma. Oi, Maíse, tudo bem? Seja bem-vinda. Certo. Obrigada. Alisson, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. E vamos lá. Vamos lá. Vamos conversar sobre essas experiências maravilhosas que tivemos. Então, para começar, eu quero que vocês contem um pouquinho, né? Como foi a preparação de vocês para ir até a canonização do Karl Kutz e para o Jubileu dos Jovens. Quem começa? Pode começar. Foi show. Então, na verdade, inicialmente, né, a primeira data da canonização, eu não tinha pensado, não tinha sentido no coração essa vontade de ir, né, e ser presente nesse momento tão especial. E chegou o PHN, né? Já é o segundo ano que eu sirvo na comunicação. Eis que a gente encontra o Frei Carlo, né? Ele é responsável pelo projeto Seja Original, Vista Essa Camisa, onde ele peregrina com alguma camisa do Carlo, escrito original. E a gente teve a graça de receber uma bênção dele e algumas palavras. E depois dessa bênção, meu coração ficou muito, muito inquieto, né? Eu subi para a sala da comunicação, acabei achando um santinho do Carlo. Então aquilo deu um conforto no meu coração e eu acreditei, tipo, eu acho que ele tá me chamando mesmo. Um sinal, né? Exatamente. E daí, tradicionalmente, a missa do PHN acaba às 3 horas no domingo. Só que como eu precisei editar esse vídeo, eu não consegui ir à missa. Então, eu fui à missa das 6 horas do santuário, lá na Canção Nova. E quando eu chego, quem estava celebrando a missa era o Padre Fábio. Então, foi uma surpresa muito grande. E desde então, eu comecei a dar passos. Isso era mais ou menos uns 2 meses e meio antes, né, da canonização. Então, fui dando passos, né? Fui indo atrás, eu não tinha o passaporte saiu com menos de uma semana, não tinha onde ficar, a comunidade, a Canção Nova me acolheu, então fui dando passos e quando eu vi, eu estava lá, então teve muita preparação, né, realmente só, como diz o Padre Jonas, eu só fui ousada, eu fui dando o pé e Deus foi colocando o chão. Então, olha, pra mim foi um pouco diferente, na verdade, né, porque vocês estão vendo essa carinha aqui, ela não é tão jovem assim, né, eu fui pro Jubileu dos Jovens, mas eu fui mais para acompanhar um grupo de jovens da nossa arquidiocese. Mas para me preparar a estar lá, porque eu sou casado, eu tenho 2 pequenininhos em casa, minha esposa não foi, eu fui sozinho. Então, assim, foi um trabalho árduo durante esse, vamos dizer que 1 ano de preparação para ir para o jubileu. Eu acompanhei os jovens onde eu sou catequista, na paróquia lá na Nossa Senhora de Fátima, lá no SIC. E aí os trabalhos com os jovens, eles estavam totalmente empenhados em trabalhar, então eles deram um monte de coisa para se preparar, porque o financeiro pesa também, né? Pesa, né? Pesa. O financeiro pesa, que é um divisor de águas, né? Porque se você não tiver a parte financeira, você também não vai, né? Claro que mesmo que aconteça um milagre, tem que surgir de onde que você vai, né? Então, a minha preparação começou no dizer sim, né? Nesse aceitar, né? Que eu acho que isso é importante, né? Porque eu acho que o convite é para todos, né? Todo mundo foi convidado a estar presente, né? Tanto no jubileu quanto na canonização. Então, acho que como o chamado é para todos, mas tem aqueles que acolhem com um pouco de mais amor no coração, vou assim dizer. Não é que não acolhem. Mas um pouquinho, o algo a mais é que nos impulsiona a largar algumas coisas, porque eu tenho que largar alguma coisa para poder ir, né? Porque eu sempre falei para os jovens e falo isso para todos que me perguntam, que uma peregrinação e um jubileu é totalmente diferente de uma viagem que você faz, né? Então, além de você preparar tanto a sua parte financeira, até espiritual, você tem que se organizar dentro de si também, né? Porque não adianta nada você chegar lá lotado de coisa, tem que se esvaziar para poder chegar num lugar desse, né? Mas eu ainda, particularmente, deixando que deixar a minha esposa, deixar os meus filhos e acompanhar, nós fomos com um grupo de 190 jovens daqui da arquidiocese. E responsável estava ali com 22. Então pensa, né? O trabalho por trás das câmeras, né? Vocês estão vendo na frente da câmera, mas o trabalho era por trás das câmeras com esses bastidores. Jovens. Nos bastidores. Então, além de preparar toda essa parte de que eu tenho que deixar a minha casa, né? Nesse tempo, foram 15 dias de viagem. Mas quando surgiu, quando foi lançado, né? Foi anunciado que ia ter o jubileu, nós somos uma equipe de catequistas, e claro que nós
não é por obrigação, mas por amor a esses jovens, tínhamos que estar presente com eles também, participar desse momento com eles. Porque se eles disseram sim, eu falo assim, como nós não vamos dizer o sim também, né? De estar acompanhando eles. Então foi esse passo a passo, né? De poder nos organizar. E para mim teve um quê a mais nesse jubileu, porque primeiro que quando fala da esperança, comove o coração, né? Uhum. E de saber que nessa esperança acumula em algo mais, né? Que é as indulgências, que é passar pelos lugares santos. Então, assim, se fosse um convite para passar em qualquer outro lugar, antes de começar falando da Disney, né? Tipo assim, se fosse qualquer outro lugar, não acho que não encheria o coração de tanta alegria. Porque essa esperança de ver que Deus me chama a estar lá, foi a primeira coisa que me preparou realmente para poder falar, vamos. E não importa como vai ser. E realmente não importa como vai ser. Porque falar assim, olha, o valor não é baixo, né? É um valor alto. E para mim, Deus providenciou padrinhos que me ajudou a estar lá, né? Padrinhos que me sustentaram nessa parte financeira também. Eu digo isso porque é importante, porque isso não é o que te determina a ir a uma peregrinação, né? Se eu não tivesse acolhido essa palavra, tivesse aceitado, de ver que isso é realmente importante para os jovens e para mim, eu poderia ter o dinheiro que fosse, né? Eu não estaria lá. Porque Deus faz tudo certo, né? Na hora certa, né? Você, quanto tempo demorou? Quanto tempo antes da colonização você recebeu? Foi mais ou menos, uns 2 meses. Imagina, 2 Nossa, meses. E eu, assim, um ano. Então, assim, Pra Deus mim foi chama 6 cada um meses. no tempo certo, Sim. né? Porque às vezes, se me chamasse há 2 meses, eu não iria. Uhum. Não, né? e eu tenho uma questão também, porque eu estava num CLT. Então, se eu não tivesse, né, por outros motivos, pedido a conta do CLT, não teria nenhuma possibilidade de eu estar na colonização, né? Até mesmo pelo tempo que a gente ficou Sim. lá de trabalho, eu não conseguiria essa folga, né? Mas é também a parte financeira também, né? Foi o que realmente foi a graça do acerto do meu CLT que eu consegui dar passos e estar na E por aí canonização. passam os milagres, né? Exato. Porque imagina, eu Com não podia certeza. imaginar que quando aparecer um padrinho que pudesse me ajudar, ou ter essa, né, essa possibilidade de... E foi do nada, né? assim, eu senti no coração. Eu já estava há 2 anos naquele trabalho. Eu gostava, e inclusive amava o que eu estava fazendo, mas eu senti no meu coração que tinha realmente chegado o momento de fechar aquele ciclo. E depois eu entendi super o motivo do porquê e tudo mais. E fechou e abriu, né? Fechou e abriu. É instantâneo, né? Deus é muito rápido. Muito rápido, né? Então foi isso, foi essa preparação um pouco que também que leva um tempo a maturar também, né? Eu falo assim, Deus chama cada um conforme sabe, porque conhece cada um, né? Com certeza. Como a mim, como a Maísa, e também chamou você, né, Amanda? Sim. Conta pra gente também, Amanda, como é que foi. Bom, pra mim, eu tinha muito desejo no coração desde a jornada em Lisboa, né? Desde quando o Papa Francisco anunciava, né, esse encontro com os jovens no jubileu. E pra mim tava aquele desejo no coração, eu vou, mas depois, né, passando 2 anos, a gente acaba caindo na rotina, né, o cotidiano, mas aquele pequeno desejo ainda tava lá, escondido lá no fundo, né? E meu irmão e a esposa dele já ia, né, também na mesma função do Alisson. E assim, em janeiro, né, desse ano, meu irmão precisou de uma ajuda, né, financeira, e meu pai pôde, né, graças a Deus, ajudar ele, né? E eu falei, não, então vamos junto, intercede aí por mim também. E desde então, né, eu pude pagar, né, esse valor. E Deus fez muitos milagres, assim, né? Porque assim, como vocês falaram, né? É difícil, é um valor alto, mas é Deus que conduz, né? No final ali ainda faltou alguma coisa, né? Porque questão de euro, questão de Vezes 6. resistência, acaba mudando muita coisa. Mas ainda assim, Deus passou, né? Eu pude conseguir esse jubileu. Esse jubileu. graça, Essa graça. Sim. Uma graça imensa, né? Então, e como foi pra vocês, assim, chegar em Roma, né? Encontrar todos aqueles jovens do mundo inteiro, esperando pela canonização, esperando pelo jubileu, né? Uma palavra do Papa também. Como foi esse momento pra vocês? Começa também de novo? Pode ser. Então, vamos lá? É que tá mais fresca, né? Você acabou de chegar, Tá né? tudo bem. Eu não tem problema. Eu acho que quando eu pude tocar exatamente nisso, foi na fila, né? A gente acabou dormindo na rua, no Vaticano. A gente conseguiu um lugar super privilegiado. E foi muito engraçado quando a gente chegou, brasileiro, sendo brasileiro. A gente começou a cantar. E outros pessoais começaram a cantar em espanhol e italiano.
E foi super legal. Até no momento parecia um pouco de competição, mas depois a gente pôde tocar nessa graça. E quando abriu os portões, a gente pôde correr. A gente, graças a Deus, ficou na terceira fileira. Então, a gente conseguiu ficar bem na frente. Quando eu olhei pra trás, assim, depois de um tempo, eu vi aquele mar de gente e eu vi várias bandeiras, né? A gente tinha 3 brasileiros do Brasil lá. Fiquei super feliz. Mas... pra mim, muito me toca a simplicidade de Carlo, né? Carlo, pra mim, ele sempre é muito gentil, muito humilde, muito simples, assim. E nessa simplicidade, ele move nações. Isso, pra mim, foi uma coisa que me impactou. Eu lembro de ficar olhando, assim, aquelas bandeiras por muito tempo, né? Que como aquela simplicidade, né? Ele alcançou tanto, né? Então, eu acho que o que mais ficou forte pra mim nessa questão de tanta gente, de tantos jovens, não só brasileiros, foi esse momento, assim. E assim, pra mim, chegar em Roma, porque eu vou sempre colocando assim, né? Sair de Curitiba não foi muito fácil, né? Porque é um grupo grande, chega em São Paulo também não é fácil. Né? Tem todo um trabalho ali pra ser feito, que vai em barca, né? Às vezes todo mundo conseguiu entrar, né? Pra conseguir embarcar. Mas assim, eu vou em jornadas mais ou menos... A minha primeira foi em 2005. Tinha 17 anos. Não façam as contas. Eu tinha 3 anos. Não comecem a fazer as contas. Com 17 anos eu fui pra Alemanha. E foi bem na transição de João Paulo II para Bento XVI. Né? Eu sempre conto essa história porque pra mim é fantástico. Eu tenho um amor muito grande por João Paulo II. E eu queria ir nessa jornada por conta... Eu queria ver João Paulo II a olho, assim, né? Isso se combinará agora, né, no jubileu. E quando mudou, eu lembro que eu ligava pra gente e falava assim, troca minha passagem, eu quero ir pro velório do Papa. Eu não quero ir pra jornada, eu quero ir pro velório do Papa. Claro, era impossível, né? Tinha meses pra acontecer a jornada, enfim, fui pra jornada. E naquela jornada eu criei amor pelo Bento XVI. E foi ali que eu entendi que não é a figura humana, né? A figura do Papa, que não importa quem esteja ali, a figura de Pedro, é a mais importante, né? É mais importante. Então ali eu comecei a ter um amor por Bento, que foi que me levou aí a outras jornadas, outras peregrinações, tanto nacionais como internacionais também. E sempre chegar numa jornada é sempre que você falou, colocar o pé, um divisor de águas também, né? Porque até então você tá ali, você tá indo, né? Você tá no avião, a viagem é longa, chega cansado, mas quando você pode chegar cansado do que for, mas quando tu chega no lugar e você vê vou dizer jovens, né? Porque fomos jovens, né? Um monte de jovens reunidos de todos os lugares com um único objetivo. Se você falar que isso não é milagre, eu não sei o que é. É uma experiência porque surreal. Não tem explicação isso. Você vê gente de todos os lugares do mundo indo para um único objetivo, né? E nesse jubileu, para mim, foi melhor, porque era extraordinário, né? E eu achava que numa jornada os jovens estavam ali porque era uma jornada. Já virou meio que um calendário, né? E o jubileu, só quem estava em 2000 conseguiu. Minha irmã foi em 2000, né? No jubileu que teve em Roma, 2000, com João Paulo II. E eu, depois de 25 anos, estou no jubileu com o Papa Leão, né? E por que pra mim foi importante? Porque naquele sorriso de leão eu vi João Paulo II. Então, assim, é sempre um casar, sabe? As coisas. E também chegar e ver que a igreja, que os jovens continuam atendendo o chamado de Cristo, o chamado da igreja, né? Que não importa onde vai ser esse chamado, é de ir. Então, chegar, ver aquele impacto de jovens, de pessoas, buscando a fé, buscando a igreja, olha, o cansaço fica para trás e... Tudo vale a pena, né? Gente, eu acho que se eu dormir 2 horas por noite foi muito. Foi muito. Mas também não tem nem por que dormir, né? Dormir em euro é muito caro. É muito caro, dormir em euro é muito caro. A gente não tem que dormir. E nosso grupo tem uma particularidade que nós chegamos já próximo do encontro com o Papa, né? Sim. Por conta da malha aérea, estava muito complicado ir para Roma, né? Roma está lotada, ainda está lotada. Mas a gente chegou, acho que 2 dias antes do encontro do Papa, se eu não me engano. Foi isso, né? Passamos um dia em Madrid, outro dia nós chegamos em Roma, no dia nós fomos pro encontro com o Papa. Então, assim, os primeiros 4 dias foi muito intenso pro nosso grupo. Né? Foi muito intenso. Sim. Então já chegamos no furacão, já chegamos vendo aqueles jovens fervo. andando, né? Gente, que vocês tiveram o privilégio. Cantando. Porque de vocês foram na Praça São Pedro, né? A gente teve que andar aí. E muito. Não vou falar quantos quilômetros. Deu 25, né? Eu Eu acho que foi 25.
25 Coloquem nos quilômetros. comentários quantos quilômetros andamos. Mas o que foi aquele pôr do sol? Então, pra você ver que as graças acontecem. Acontece. Né? A gente andou e andamos. Parecia o povo do Egito saindo do Egito e indo pro deserto, pra Terra Prometida. Porque o deserto, aquele calor, o calor tava 38 insuportável. graus. Eu não gosto de calor, então pra mim era a outra minha oferta. penitência. Era uma A minha oferta. penitência era passar o calor ali, né? Claro, né? Tava me abanando todos os dias que eu podia, né? Pra poder chegar no encontro. Então, assim, já chegamos vendo aqueles jovens indo ao encontro. Uhum. Então, isso é, né? Igual você falou, né? Você olhar pra trás e você vê que não tem fim. Não tinha fim aquela multidão de gente pra chegar no lugar, né? Então, assim, essa experiência sempre marca. Sempre marca. Não, e é engraçado que nós andamos um monte, mas sempre quando a gente olhava um pro outro, assim, era aquele sorriso no rosto, né? Não Que tinha um cansaço. Um motivava o outro, Um né? contagiava Porque o meu o outro, cansaço ali aham. do outro, mas a alegria Sim, tava ali, estar né? ali, era Tava mesmo. ali. Exatamente. E, assim, a gente já comentou um pouquinho, né, sobre esse encontro com o Papa, né? Como foi essa experiência? Porque o Papa, né? Como que eu posso dizer? É o Papa, né? É simplesmente... É simplesmente... Opa. Tá faltando a palavra, Exatamente. mas ele é o sucessor de Pedro, né, gente? Sim. Você comentou até do Papa, né, em relação a querer ter visto, né, João Paulo II. Eu vou pegar um spoiler, tá? Um dos auges da minha viagem foi naquela Basílica de João Paulo, fora dos muros? João São Pedro? Paulo. São Paulo. São Paulo é extramuros. Gente, o que é aquilo? Você vê concretamente... Todos os papas, né? Era palpável, né? Palpável, né? Aquelas... Gente, eu fiquei As boba. molduras dos Eu fiquei, papas acho que, ali. praticamente meia hora olhando toda aquela... E quando a gente dá de cara com as correntes de Paulo, você, tipo assim, você para tudo que você tá fazendo. Você não acredita que você tá ali, né? Que ninguém te contou, Então. né? Você tá vendo, né? Gente, eu tô pisar vendo. na história, né? E daí você, assim... E daí tem uma oração minha, né? Era tá olhando aquilo e falar assim... Mas será que é dele mesmo? Né? E vem aquela conversão. Que pouca fé eu tenho, né? De estar diante disso, Deus me amou muito, eu tô aqui. E eu fiquei pensando, né? Você é tão pequena, tão pecadora de questionar isso, né? Então, pra mim, foi até uma exortação, assim, de estar diante disso. E pra mim, foi uma das basílicas mais bonitas que eu visitei por lá. É linda mesmo. É fantástico. Mas a experiência de como você tá falando do Papa, de encontrar De com ver o Papa de pertinho, porque ele está há pouco tempo, né? Sim. Então, assim, quando... Primeiro encontro com os jovens, né? Eu trabalho aqui na Mitra, né? A gente trabalha aqui na Mitra, Sim. né, Amanda? Então, daí a gente tava trabalhando quando teve o conclave e saiu a fumacinha branca, né? Então a gente montou todo o paramento lá. Pra Foi gente quase poder- final de Copa do Mundo. Copa do Mundo, eu vou assistir quem seria o sucessor de Pedro, né? E quando eu vi aquele sorriso, Agostiniano. nossa, olha... não teve como não se emocionar, porque, claro, não quero que fique aqui pensando que é uma substituição. Não, cada um é único. Mas de me fazer remeter aquele sorriso que João Paulo II dava para os jovens, para todos, né? E ver personalizado ali a alegria de ser cristão, de estar ali como um sinal de Jesus Cristo, né? Sou de Pedro, que está ali acolhendo o teu povo e o povo acolhendo o Papa. Nossa, encontrar com ele, porque a primeira vez que a gente encontrou com ele mesmo foi... eu só vi ele na missa de domingo. no de domingo, né? Ele passou no sábado, na vigília, né? Só que a Sim. gente não conseguimos ver ele, que ele passou no outros lados. E quando foi domingo de manhã, ele passou do ladinho, a gente tava dormindo ali, né, Amanda? A gente passou a vigília inteira lá em Torre Vergata. Sim. E quando ele foi passar ali, eu falei assim, ele não vai passar aqui, né? Não passou ontem, vai passar hoje? Não vai passar. E Mas daqui a esperança pouco, não decepciona. não decepciona. Todo mundo para a grade lá. Eu falei assim, eu vou lá. Porque também se passar ou não passar, Tô aqui. tô aqui, né? E quando você vê aquele carro branco vindo, a primeira coisa que você vê é os seguranças, né? Sim. Até chegar depois do Papa vindo. Você vê um carro branco vindo, você, não, é o carro do Papa. Né? É o Papa móvel. É o Papa móvel vindo e o Papa tava ali, né? Então, assim, de poder ver ele passando assim do lado. Metros, né? Olha, eu não sei como explicar isso. De ver na pessoa, que falando bem humanamente aqui, eu não conheço, eu nunca vi, né? Nunca tinha visto. Ou se tinha Primeiro visto, não tinha contato percebido mesmo, né? quantos cardeais a igreja tem, né? Também fica a dica pra colocar aí, quantos cardeais a igreja católica tem. Mas, e de naquele momento você criar um amor, né? Um amor pela figura do Papa, pelo Senhor de Pedro,
E eu só chorava, né? Chorei e falei assim, obrigado, Senhor, por essa graça de poder ter visto, porque ele fica pra mim, fica aquela passagem de Jó, né? Antes eu via por ouvir dizer, né? Pela televisão, mas agora meus olhos viram, né? Eu vi, né? Eu vi a igreja presente na minha juventude. Então é uma experiência, olha que de verdade incrível. Eu também tive a graça, acabando a canonização, ele foi super rápido, inclusive a gente ficou com um pouco de receio, acabou a canonização, a gente já grudou na grade, né? E tinha todas aquelas pessoas, todos aqueles convidados ali mais perto do altar e a gente vai ficar horas aqui, né? Ele vai cumprimentar todo mundo, depois ele vai. E ele foi super rápido, então a gente tava bem do lado direito, bem próximo da imagem de Carlo mesmo, e ele passou pela gente, né? Ele deu a volta por trás e ele passou pela frente. Primeiro momento, tava filmando, tinha um monte de gente atrás, tem aquela muvuca. E quando eu vi, o que mais me chamou a atenção é que ele deu 2 bênçãos quando ele passou pela gente, né? Olha, Primeira pessoa do nosso grupo, ele deu uma bênção, ele deu outra bênção. Então, pra mim, o que mais me impactou, assim, no primeiro momento, foi essa graça de ter essas 2 bênçãos dele. E também uma coisa que me chamou muito, muito atenção, caiu a ficha, né, dessa coisa de eu só vi foto, nem conhecia, eu já amo tanto ele. Quando eu vi ele, foi a única oportunidade que eu tenho de ver um santo na minha frente em carne e osso, né? Então, eu estou diante de um santo, né? Então, aquilo me chocou, assim, né? Então, foi uma experiência exatamente assim, indescritível. Não tem palavras pra gente poder falar, né? Descrever essa sensação. Qualquer coisa que a gente achar pra falar vai ser pouco ainda pra descrever o momento, né? Você também viu o Papa de Você viu o Papa? Conta pra mesma gente. grade, não foi? Não foi na mesma grade. Não foi na mesma grade. Mas até voltando um pouquinho na pergunta anterior, né? Essa experiência com os jovens, pra mim, foi exatamente nesse momento. Porque no sábado, todo mundo na grade, falei, vamos pra grade, né? Vamos ver o que Deus prepara pra nós, né? E ficou, né, todos os jovens, assim, do mundo inteiro naquela expectativa, não, o Papa vai passar, o Papa vai passar. E a gente olhava pro telão e o Papa já tava passando, e cadê o Papa? E todo mundo naquela gritaria, né, naquela ansiedade, naquela expectativa. E no fim, né, no primeiro dia, no sábado, o Papa não passou, né, ele passou por outro caminho. E pra mim veio aquele sentimento, né, olhando assim, conversando também com outros jovens, que a esperança não decepciona. Na hora veio o lema, né, do próprio jubileu. E assim, no dia seguinte, ali, quando eu menos esperava, até um perrengue chique, quando eu menos esperava, eu tava saindo do banheiro, né, no domingo cedinho, e eu vi que, tipo assim, era 8 horas da manhã, então o Papa já tava pra chegar, né? Então, eu vi, assim, todos os jovens num corredor, era até o lado oposto de onde eu tinha ido no dia anterior, e assim, não tinha grade, tava realmente uma barreira ali com seguranças, né, e outros jovens voluntários. E eu falei, não, vou ficar por aqui, né? Vamos ver o que Deus preparou, né? Vamos garantir meu lugarzinho aqui. Vou ficar por aqui. E daí eu encontrei até com outros jovens do meu grupo e eles, não, vem aqui, vem aqui. E daí eu fiquei ali e aquilo, nossa, é uma ascensão, acho que inexplicável, porque é uma ansiedade que tá todo mundo esperando, né? Sim. E assim, os jovens... E todo mundo começou a chamar o nome dele, né? E um gritava e todo mundo ia na onda, né? E, de repente, o Papa vindo, né? Eu falei, gente, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Na hora que realmente, como o Alisson falou, na hora que a gente olha pra ele, assim, é inexplicável, assim, porque a gente quer agradecer, a gente quer pedir, a gente quer rezar, a gente quer fazer tudo, né? A gente grita. A gente quer filmar, né? Porque depois quer publicar, né? Quer divulgar. Enfim, mas é uma experiência, assim, incrível. Incrível. Indescritível. Indescritível. Fato é. E já falando em perrengue chique, né? Eu já contei um meu aqui, né? Mas, assim, olhando assim de fora, é tudo muito bem organizado, enfim. Mas, né, quem tá vivendo mesmo, eu acredito que é um dia de cada vez. Vocês tiveram algum perrengue chique, como dizem por aí? Conta o seu, Maísa. Vamos lá. A gente, na verdade, começou com um perrengue chique, né? Um dia antes, eu estava com minha amiga Tamires, estávamos saindo da missa, estávamos em São Paulo, estávamos no Uber voltando para casa, né, para já arrumar nossas coisas, que no dia seguinte a gente iria para o aeroporto. Eis que nosso amigo que estava responsável pelas passagens, o Júlio, manda uma mensagem: pessoal, urgente ligação. A gente tinha um grupo, né, Partiu Itália, ele ligou de vídeo pra gente e a gente achou que era, sei lá,
alguma Vamos coisa. lá, todo mundo animado. Aham. Teríamos uma conexão em Londres. E estávamos super felizes, porque é a cidade onde o Carlo nasceu, né? Então a gente teria um dia na cidade onde o Carlo nasceu, indo pra canonização. Então estavam muito felizes. Eis que Júlio olha pra gente e fala: nosso voo foi cancelado. Meu O Deus. voo de Londres não saiu, né? A gente ria de nervoso, outro pessoal começava a chorar, e a gente ligação de vídeo, e o Uber escutando tudo, né? Então, eu fiquei muito calma, eu sabia que se Deus trouxe a gente até ali, ele ia dar um jeito. Por graça, a gente comprou passagem com uma agência, então a agência resolveu tudo pra gente. Então, foi sim, mas foi um susto, assim, né? A gente acabou indo de voo direto, né? Ganhamos um dia em Roma, perdemos um dia em Londres, mas ganhamos um dia em Roma. E o outro perrengue chique foi dormir na Praça São Pedro, né, gente? Incrível. Era uma multidão de gente. Eu meio que, assim, tinha me dado como convencida que eu não iria dormir. Então, eu tinha comprado uma roupa pra ir pra canalização, só que eu fui com outra. Tinha tomado menos água pra poder ficar tranquila, mas eu não levei coberta e não tinha levado nada de travesseiro. O que eu tinha era uma ecobag com comida e uma câmera. E um sonho. Era isso que eu tinha. E eis que a gente chegou, era por volta de umas 11 da noite, a gente foi tomar um gelato, foi pra fila. E simplesmente começou a esfriar muito. E eu só tinha uma camisa, assim, né? Então, começou a esfriar. Eu tá aquele perrengue, graças a Deus, uma menina, que não sei como, que eu sou curitibana, ela não era curitibana, eu estava morrendo de frio, ela não estava. Ela me cedeu o casaco dela, então já fiquei muito feliz. E também outros irmãos tinham levado outras almofadas, então eu consegui dormir, porque uma hora você não aguenta. E eu consegui, enfim, pela providência, esses 2 itens que me ajudaram muito a descansar e estar disposta no outro dia, né? Teve amigos meus que não dormiram, mas eu passei por esse perrengue ali de passar um pouco de frio e quase não dormi lá. Eu não sei se eu tenho um perrengue chique pra contar, assim. Olha, algumas experiências, vamos assim dizer. Acho que a da caminhada, acho que é a mais, tanto na ida como na volta. Ir pro Encontro do Papa, andando esses 20 e alguns quilômetros aí, eu não sou a pessoa que não gosta de tomar chuva. Cascão. Banho eu tomo, só não gosto de tomar chuva. E andando ali, o que eu mais pedia pra Deus era que andasse alguma coisa. Desse a chuva pra refrescar. aguinha aqui. Uma aguinha. E tinha aqueles caminhões que jogavam aquela, Bom, né, aquele caminhão vapor, pipa. aquele água lá. Como chama? Caminhão pipa. Talvez seja com alguma outra coisa lá que fica Dava uma soprando água na refrescada. nossa cara. Olha, aquilo era muito refrescante. Em alguns pontos era muito refrescante. Mas outro perrengue chique, voltando do Encontro do Papa, a gente tinha que voltar os 25 quilômetros, né? Sim. Porque a gente chegou no sábado, com todo o tormento que era chegar naquela vigília, porque tava todo mundo no mesmo lugar, então tava tudo um caos, mas tava um caos organizado, desorganizado. A gente chegou lá cedo, no sol, ficamos lá, dormimos lá em Tor Vergata, e de noite Deus mandou uma chuvinha, né? E aí aquilo que você falou, né, das correntes de São Paulo, né? Assim, mas depois eu falei assim, meu Deus, agora eu começo a pegar a capa de chuva, coloco, assim, mas você não pediu? Quando Deus quer mandar chuva, né? Quando você quer. Ele não falou que não ia te ouvir, né? Mas mandou uma chuva. Foi bem rápido a chuvinha que ele mandou ali. Foi na hora dele. Deu uma refrescadinha à noite, né? Até deu pra dormir com uma cobertinha ali. Tá tudo certo. Mas na volta tinha que voltar, depois da missa de manhã, voltar os 25 quilômetros, né? E quando a gente tá voltando, a gente enxerga uma coisa assim bem conhecida nossa aqui, que chama-se Carrefour. E nós tínhamos ganhado um kit lanche. E o perrengue chique acho que tá nada também, né? Porque o kit lanche tava assim, era uma caixa que tava dividido entre janta, café da manhã e almoço. Só que eu não sei, naquela hora eu não enxerguei café da manhã, almoço e janta. Eu enxerguei, esse aqui é o seu kit pra Na você hora da fome. pra você comer, entendeu? E só tinha aquilo pra comer durante até acabar a missa no dia seguinte. Resultado, eu comi tudo na noite, né? Tava com fome. Então, de manhã, comi algumas coisas que estavam por ali. E pra voltar, como que faz, né? Tudo que eu queria era uma coisa bem gostosa pra comer. Daí a gente andando, achamos um Carrefour. A gente pulou uma cerca lá, passando no meio de mais um mato, né? Porque de um campo ali, né? Eu vou te falar, de todas as pizzas que eu comi em Roma, a do Carrefour foi a melhor. Sério? Tava quentinha, maravilhosa, sentamos no fome, chão hein? mesmo. Não, mas era boa boa. mesmo. Depois foi um outro Carrefour achar, mas não tinha. Não era igual. Era aquela, entendeu? Então assim, sentamos no chão, já estavam acostumados a estar no chão, né? Mas assim, foi um oásis naquele lugar. Foi banquete. Foi um banquete. Sentar, comer, recuperar as forças e voltar de novo a caminhar para voltar pro nosso hotel.
E no outro dia nós tínhamos um encontro vocacional. No Sim. mesmo lugar. No mesmo lugar. Então, assim, a gente teve... Dessa vez a gente foi mais esperto. A gente não andou 25 quilômetros, talvez 20. Mentira. Cortou 5 ali. Um pouco menos, já não É um que pouco também, menos. eu acho que é importante falar o porquê, né, que a gente precisou andar tanto. Porque, assim, a gente vai até aonde o metrô O está metrô vai. disponível, né? Isso. Porque quando é muito próximo do evento, eles acabam bloqueando normalmente a última estação. Então, o restante a gente precisa fazer a pé. Porque ele não pode passar carro, não pode Isso. passar... Imagina, era 1 milhão e Exatamente. pouco de jovens, 1 Sim. milhão e meio. Eu vi 2. Não sei quase, se eu tô errada. vão chegar a quase 2 milhões de jovens andando pro mesmo lugar. Se tivesse ônibus, carro, não Imagina, ia já dar era. certo, né? Porque as ruas Ninguém ia estavam sair do tomadas. lugar, na verdade. Imagina pegar aí uma rápida nossa aqui de Curitiba e pensar que ali tá lotado de gente andando. Sim. Então não tinha como passar mesmo. Era difícil passar carro da polícia, ambulância. Imagina passar transporte, né? Pra levar os jovens. Exatamente. Então, acho que isso é umas coisas que eu falo assim, Deus dá essas graças, sabe? Porque, realmente, eu falei assim, eu era o primeiro a falar assim, meu pai tem que andar de novo os 25 quilômetros. Cadê meu carro? Por favor, Senhor. Se Eu eu mandar pensei chuva, muito. manda um carro, né? Mas Deus mandou no final do encontro. A gente conseguiu o ônibus, né? Para nossos jovens, pro nosso grupo. A gente teve Isso. que andar ali uns 2 quilômetros para Nossa. pegar o ônibus. E aí foi fantástico, né? Providência de Deus. Foi fantástico, a São gente José. conseguiu ir tranquilo, foi maravilhoso. Então, assim, um dos perrengues chiques é esse, né? Que você vai pensando que vai andar uns 25 quilômetros e só anda 2, né? Ai, Que a Deus providência surpreende. acontece aí, né? Eu tava Isso aqui é muito lembrando bom. de um outro perrengue chique, já que a Maíse comentou da Basílica São Paulo Fora dos Muros. Fora dos Ok. muros, isso. Que em volta, né, da Basílica tem a imagem de todos os papas. Isso. E o meu grupo, né, já tinha acabado o nosso evento do Brasil. E eu falei, não, eu vou ver a foto do Papa Francisco, né? Já tinha visto outras fotos. Estão terminando de pintar, então quando eu for lá vai dar tempo de ver, né? Meu grupo saiu pela porta esquerda e a imagem do Papa Francisco era do lado direito. Eu falei, não, eu vou lá e eles vão ficar me esperando aqui. Gente, não, eles não me esperaram. Enquanto eu fui ver a imagem do Papa, eles precisaram, tipo assim, os voluntários já estavam pedindo pro pessoal sair porque teria outro evento depois. Então, quando eu estava chegando lá, eu também não consegui ver a imagem do Papa. Porque tinha outro voluntário lá pedindo para os jovens saírem. Porque senão não ia ter o próximo evento, né? Enfim, eu não consegui a foto do Papa, me perdi do meu grupo. Tinha o quê? Não lembro 100 mil pessoas lá no encontro do Brasil, no primeiro dia. Não, acho que não chegou a tanto, assim. Ali devia ter uns 5 mil. Dentro, né? Não Isso. fora, dentro devia ter uns 5 porque daí juntou com todo mundo que tava lá pra visitar e tudo mais, né? E daí, assim, meu grupo, né, saiu pelo lado esquerdo, já estavam andando à frente, né? E eu tive que passar por todos esses 5 mil ou 10 mil jovens que já estavam do lado de fora, né? Toda a movimentação. E daí, meu irmão era logística, falei, irmão, tô perdida, onde vocês estão? Daí ele pegou e me mandou a localização e eu fui encontrar eles, porque senão eu tinha ficado. E Ia dormir lá. Eu ia dormir lá, não consegui a foto que eu queria, não consegui ver direito e eu ainda me perdi em Roma, Amanda, gente. eu tenho a foto, tá bom? Eu tirei. Eu te eu consegui a passo. foto, gente. Só lembrando Eu te que quando você tá em passo. algum lugar que você não conhece, você não se perde. É, Você descobre lugares. Sim. é verdade. Nunca se perderá. Tem novas Com experiências. certeza. Gente, falando do calor, só vou dar um adendo sobre isso, né? O perrengue chique. Na hora da canonização, a gente não faz ideia quantos graus estavam, mas não teve um do nosso grupo que não passou mal de pressão baixa. A gente tava com um solão na nuca, que se você ver só, todo mundo tá coberto. E é verdade, a gente tava tentando assistir a missa, estar presente. Quando o irmão do Carlos subiu, eu tava assim, meu Deus do céu! E a gente não conseguia ficar com o olho aberto, assim. Então, Eu realmente, ali eu sentia muito na coisa entrega. Só vai, Entrega. né? Era água. E, graças a Deus, tipo, quando acabava a minha água, Deus foi muito providente. Acabava a minha água, vinha algum irmão me oferecia água, né? Eles estavam dando água lá. Então, acabava a minha água. Eu acho que, assim, de verdade, o que me sustentou e a gente não desmaiou foi porque tinha muita água. Porque se não tivesse, eu vi uns 2 ali
dando assim, uma desmaiada, deitando no chão, porque realmente era muito calor. Sim. E vocês não têm ideia do que é esse calor, gente. Eu calor. falava que eu amava calor, porque como Curitiba aqui só faz frio, né? Eu vi um sol, eu falei, Você meu veio Deus, tô repensando, assim... né? Repensei, mas ainda gosto muito do calor. Eu contei os dias pelo calor e uma semana antes da gente viajar aqui tava um frio. Eu falei, eu quero muito calor, muito calor. Daí quando eu cheguei lá, falei, eu quero voltar pra Curitiba já. O que me Já salvou tá no bom. encontro foi um guarda-chuva que eu levei. Não, você foi... Isso você fica a foi- dica. Se vocês forem pra qualquer Guarda-chuva. peregrinação, levem um guarda-chuva. E leque. Leque, Leque. fundamental. O guarda-chuva é Faz mais toda a importante que o diferença. leque. E falando assim, a convivência, né, com jovens de diferentes culturas, de diferentes países, como que foi para vocês, assim, teve alguma experiência engraçada, curiosa com algum desses outros peregrinos que estavam nessa mesma canonização ou no jubileu? Olha, comigo eu não tive com italiano nenhum, não. A gente não teve muito esse contato. O que a gente achou muito engraçado, a gente tava com um grupo de amigos, a gente conheceu duas meninas, ambas brasileiras, só que uma tá morando em Orlando, ela tá fazendo um intercâmbio, então ela ficou super próxima a gente, enfim, ela foi adicionada nos grupos, a Isa, Ai, que legal. maravilhosa, e outra menina que ela tá morando na Noruega, eu acho. Eu acho que ela já tá morando na Noruega. Só que também é brasileira de Brasília. Então, enfim, foi tocar nessa, como ele comentou, nesse mesmo objetivo, né? Mas com outras nações, assim, italianos, eu não tive essa experiência. Sim. Eu acho que uma coisa que é engraçado quando eu vou em jornadas e quando eu vou, assim, em alguns encontros, é a alegria do mundo quando encontra um brasileiro. É Não sei o que verdade. acontece. Muito. Não sei o que acontece. Você levantava a bandeira do Brasil, já saiu uns gritos, Brasil! Brasil! Neymar! Lá, 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 lá. Começa, né? É uma festa ver encontrar com brasileiros. Sim. E no nosso grupo, né? A gente, quando sai cantando, sai anunciando, né? Então, assim, essa participação de poder, porque não é só conhecer os lugares, né? Também é a questão de evangelizar nos Sim. lugares que você está, né? Então, de sair cantando, de sair tocando violão e ver a alegria das nações encontrando o Brasil, né? E sabendo o que a gente passa no nosso país, né? De toda a dificuldade que nós temos também, mas de ver que a alegria ainda se mantém, né? O Brasil no meio dos jovens, parece que se eu levantar a bandeira do Brasil, todo mundo vai querer pegar essa bandeira para ele de recordação, Sim. sabe? Porque essa alegria que a gente leva, todos os jovens têm, mas o brasileiro Sim. parece que tem um quê quê a a mais mais aí de É alegria, um né? diferencial. Tanto que os meninos, até que conseguiram entregar a bandeira pro Papa do Brasil, eles fizeram um dia da blusa do Brasil. Né? Eu assumo, eu fui dormir nesse dia. Né? Eu fui estar dormindo, assumo. Mas eles fizeram. Na primeira vez eles fizeram, e na segunda vez eles também fizeram o dia da blusa do Brasil. Todo mundo ficou com a blusa do Brasil. E eles comentaram muito, assim, que é como se fosse. Eles fossem o Neymar, assim, todo mundo para, todo mundo quer tirar Exatamente, foto. é assim mesmo. E, nossa, E não super é legal. invenção, é isso mesmo, É. é desse jeitinho mesmo. O pessoal parece que adora ver uma camisa amarela. É um Uma Brasil. camisa amarela é Brasil. Brasil. Samba. Vamos cambiar, trocar. Mas assim, e onde encontrava jovens... Porque o legal de cultura é porque você está numa cidade que a vida continua igual, né? Sim. Tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo fazendo suas coisas, os locais, né? Vamos assim Sim. dizer. E nós estamos lá Uou! vivendo, né? Sim. Eles estão lá, alguns existindo, né, coitados? Eu ia estar comentando que eles existem lá. E nós lá aproveitando o jubileu. Então, ver essa alegria de quando chegava no metrô. Imagina, eu andava com um grupo ali, mais ou menos de 50 jovens. Entrava aqueles jovens no metrô. Fechavam o metrô, né? Não, fechava o Sim. metrô. E aqueles estavam ali no trabalhar. Você via uns com a cara fechada, cara amarrada, bravo, tudo mais. Mas quando a gente entrava, não porque era brasileiro, também, mas não por causa disso. Com aquela alegria da juventude, Contagiava, não né? tinha, sabe assim, um que não sorrisse ou que não se alegrava de poder ver. Porque eu sei que a gente tornou Roma um caos, né? Eu sei que isso aconteceu em Roma. Ficou um caos mesmo. Mas de ver que as pessoas eram receptivas. No metrô, principalmente, a pessoa indo trabalhar, imagina. Eu acho que eu ficaria meio assim também. Falei, poxa, eu indo Por trabalhar fora. e as pessoas aí fazendo bagunça, né? Tá, mas não, pelo contrário. Eu acho que essa troca também de aqueles que estavam ali, sabiam que estava acontecendo o jubileu dos jovens e a sua vida continuando normal, mas de alguma forma foram afetados por esse jubileu. Sim. Pode ser que não seja nem da religião, nem católico, né? E nem cristão, muitas vezes. Mas só de ter aqueles jovens ali, com a alegria que eles estávamos demonstrando, Sim. cativava, sementinha. talvez mudou alguma coisa ali que a gente nunca vai ver. E ainda bem que a gente nunca vai ver, né? São graças que a gente também não é que não merecem, mas acho que não são boas a gente ver.
né? Porque Deus dá essas graças que fica ali escondidinha, que Deus no dia queira Deus que nos retribua no céu, né? Mas essas graças de ver que as pessoas se comovem e participam também desse momento, né? Seja no metrô, no supermercado, dormindo na calçada, né? Dormindo na praça para poder... Literalmente dormindo na praça. Sim, a gente cantou, a gente gravou esse vídeo. Gravaram? Gravamos. Depois manda pra gente poder postar aqui, tá bom? Sim, pode deixar. Dormir na praça. Então, assim, aonde ia, as pessoas sempre recebiam bem. Porque sabiam que ali a cidade, aquele momento era mundial, né? Sempre, Roma sempre é mundial, mas naquele momento tornou especial, né? Eu acho que entra também muito naquilo que o Papa falou aos jovens, né? De ser um mundo diferente, né? Jovens diferentes, né? Então, acho que foi muito importante. Acho que é bonito essa visão dos jovens sempre se colocarem como um sinal. Sim. Porque o Papa fala, né? Sempre tem uma fala direcionada para os jovens. Sejam um sinal, sejam vocês como vocês são no mundo de hoje. E não tem como, se a gente chegasse lá, sendo bem sinceros, todo mundo muito beato, vamos assim dizer, talvez não causaria tanto impacto como na alegria eu rezar, na alegria eu mostrar a minha fé, na alegria eu louvar o Senhor, sabe assim? Na alegria do jovem, né? Porque muitos jovens já perderam esta alegria, né? E de ver muitos jovens lá em Roma que não estavam no jubileu, mas que se encantavam de ver essa alegria dos jovens, né? E com certeza, alguma hora ele ouviu uma frase do Papa, né? sim. Com certeza, seja no jubileu dos jovens, seja na canonização. Alguma coisa tocou, né? Não, é impossível você ir pra lá e voltar ao mesmo. Não tem como, não tem como. É impossível. E até você comentou, né, que a gente tem que ser a gente, só que pra evangelizar, né, a gente não pode ser muito beato, né, como você comentou. E Carlo, pra mim, eu acho que é o exemplo fiel disso, né? Concreto, palpável, concreto, né? Se a gente, pra mim, ecoa muito no meu coração, santo de calça jeans. Que João Paulo II tanto falava, né? Sim. Nike, gente. A gente foi de Nike, inclusive, na canonização. A gente foi. Calça jeans. Eu tava de calça jeans. Mas os meninos, eles tiraram várias fotos segurando o Nike, assim. Então, pra mim, foi bem essa questão. E toca na minha vida hoje, né? Sou publicitária, já trabalho isso há algum tempo. E sempre tava na mídia, mas sempre era muito para os perfis, né? Eu comento da Canção Nova. Comecei no Shekinah, no grupo de jovem deles. Mas eu vira e mexe, postava uma coisa no meu Instagram. Sempre fui meio blogueira, como minha mãe brinca. E quando eu assumi realmente o meu chamado da evangelização pela internet, como isso ecoa no meu coração, sabe? De realmente ser eu... Uma frase do Carlo foi uma das primeiras que me impactou e que eu conheci. Esse santo foi o não sejamos fotocópias, né? Sejamos originais, não morremos. Muitos nascem como Muitos nascem originais, mas morrem como fotocópia. Então, aquilo foi uma coisa que me mostrou muito, né? Quando eu fui conhecendo mais esses jovens que evangelizam pela internet, eu escutava muito, mas você é muito autêntica. Mas você é muito autêntica. E vinha totalmente ao encontro com a frase do Carlo. Então, realmente, quando eu encontrei o Carlo, né? Fui até ao corpo dele, eu ajoelhei para rezar. A coisa que veio no meu coração na hora foi: minha amiga, a santidade é mais que possível. Então, enfim, né? Tudo comunica para o mesmo, assim. Só um comentário do Carlo, que eu não fui na canonização do Carlo, né? Mas é um santo que comove a gente, né? Com a sua história. Mas uma coisa que eu ouvi, e que eu acho que é muito importante também, porque Carlo não se tornou santo porque ele estava nos meios modernos, né? Porque ele era um jovem, vamos dizer assim, jovem como a gente, né? Sim. Ou como você, né? Como a gente. Ele não foi esse o sentido da santidade, né? Foi que através das atitudes, das obras de santidade dele, transformou os locais que ele estava, né? Sim. Tanto físico como também no virtual, né? Que são esses locais que precisam da presença de Deus, né? Então, esses passos de santidade, que acho que são gradual, né? Que você dá aos poucos, ninguém dá um passo gigante. É porque é dia a dia, né? O cristão é convidado a viver o dia a dia, né? Sim. O hoje, porque o amanhã não sabemos se vai existir. Né? E o ontem, você não tem poder de mudar o que foi ontem. Então, faça o agora, né? O hoje. E assim, muito me preocupava, de verdade, essa ação dos jovens na internet. Porque a gente vê esses meios de comunicação hoje, muitas pessoas são aquilo que queriam ser no meio social e acabam não sendo na vida real. E sendo frustradas, né? E são frustrados. Então, assim, e de ver que Carlo é essa pessoa que conseguiu ser o mesmo
em todos os ambientes que ele estava, né? De falar sem medo em todos os lugares que ele estava. Eu acho que isso, no meio que, igual você Amanda, né? Quem trabalha com comunicação, acho que isso é um presente, na verdade, de carregar pra dentro de si, né? Se eu consigo ser o mesmo tanto aonde eu atuo, como aonde eu estou, né? De não ter uma separação de pessoa, mesmo assim dizer, né? De testemunho, de testemunho. né? Eu tenho que testemunhar minha vida lá e aqui. Eu tenho que ser a mesma lá e aqui. Então, acho que isso é um marco importante para a igreja e para a juventude. E é um medo, né, para essas pessoas que têm esse chamado. Sim. Para mim, principalmente, eu tinha muito medo de dar, né, é uma palavra forte, né? Esse falso testemunho, né? Mas vinha muito no meu coração quando eu rezava em relação a isso, é que eu só posso comunicar o que eu estou em comunhão. Então, se eu estou em comunhão com Deus, se eu vivo aquilo que eu acredito, o que eu falo, vai dar tudo certo, né? Então, isso sempre me marcou muito, né? Eu preciso estar em comunhão. E aí que eu comecei a dar passo de missa diária, meu terço todos os dias. Eu tinha muita dificuldade em terço diário, assim. Então, me apegando mesmo nessa frase que eu consegui dar passos e realmente e passos ser... mesmo, né? Um passinho bem pequenininho, viu? Né? E que você comentou também que Carlo, ele estava no meio onde se tornava a santidade do que ele fazia, se tornou ele santo. Uma frase que me contaram que não é muito conhecida dele é que uma vez a dona Antônia, mãe dele, falou assim: vamos para a Terra Santa, você quer ir para a Terra Santa? Eu acredito que deve ter sido algo assim. E ele falou: não, mãe, eu não quero passar onde Jesus já passou. Eu quero passar onde ele ainda não está. Então, também, né? É uma frase fantástica dele, que também fica guardado no coração, assim. Fica. E vocês também guardem, porque sim, fundamental. Eu senti uma paz, assim, muito grande diante do corpo dele, assim. Foi inexplicável. Não foi na mas a gente viu cada coisa. Foi sim, passamos em Assis, né? Estivemos na igreja. E, assim, é uma experiência incrível, né? Eu falei, eu não chorei, né? Muitos, assim, do grupo choraram. Mas eu senti uma paz, assim, um coração tranquilo, sabe? De estar ali. E saber a missão dele, né? Entender toda a história dele, né? Tudo o que ele fez pela igreja, acho que isso é fundamental. Vocês acharam ele diferente também? Porque, assim, eu via muitas fotos e tudo mais, sempre consumi muito conteúdo sobre isso. E quando eu olhei pra ele, eu achei totalmente diferente. Eu achei ele grande. Ele é um meninão, né? Meninão, né? Eu olhei pra ele. Ele era um 82, é mais alto que eu, ele era. Super. Eu assim... E, assim, eu tive uma experiência um pouco de... Tipo assim, senti muita paz, foi surreal isso ali. Mas como eu fui um dia antes da canonização, as irmãzinhas que cuidam do corpo estavam apressando todo mundo. Então, eu ajoelhei, eu tava com outro terço, tava com o terço dele. Eu coloquei o terço, né? Eu fui fechar o olho pra rezar, a irmãzinha já me ergueu e falou assim, embora, vamos embora. Não vai rezar hoje que você vai rezar, não. Daí eu fui pro canto, assim, onde tem as velas eletrônicas, assim, e eu ajoelhei bem no cantinho pra ela não me ver. Ela me viu. Daí eu comecei a rezar de volta lá. Moça, não vai poder não. E me tirou. Então, foi super rápido, assim, a minha experiência com o Carlo. Eu tive uma experiência depois... Eu sei as perguntas, eu não vou falar pra não dar spoiler. Mas eu tive uma experiência também de muita paz, como você comentou na igreja, onde estava o coração dele, né? Que é próximo ali. Mas ali no Carlo mesmo, acho que o que mais me chocou, que eu achei ele muito diferente. Todo mundo fala, né? As fotos de Roma e tudo mais. É sempre mais bonito do que foto. Mas pra mim, o corpo de Carlo, assim, na igreja, exposições... Eu não sei se vocês sabem, mas onde o Carlo está, eu vou falar agora, a gente confirma depois, mas uma amiga minha me comentou que foi onde São Francisco se despiu para Jesus. Tem toda... Sim. Tem, né? Sim, é isso mesmo. Então posso estar falando Santa aqui. Maria de Assis, sim, isso. então... Ele largou todas as vestes dele ali, entregou pro pai e o bispo cobriu ele, né? Isso mesmo. Então, ela deu essa informação pra gente quando a gente tava entrando. E eu fiquei assim, quê? Aqui mesmo, né? Aqui mesmo. Então, também, esse despojar de Carlo, né? De tirar de si, muitas vezes ele tirava da sua mesada, todas as vezes ele tirava de sua mesada pra dar aos pobres. Quantas vezes ele voltou descalço de casa, né? Então, uma das minhas orações perante Carlo era muito essa graça, né? Que ele pudesse interceder, né? Dessa adoção inteira, né? De se despir completamente pra Deus. E já vocês, né, falando um pouquinho da história de Carcuts, nós tivemos um episódio com o padre Fábio Vieira e com o padre Cleiton, né, que já tá aqui disponível no nosso canal do YouTube, que quem quiser, vamos deixar nos comentários, né, que quem quiser acompanhar um pouco mais de como foi esse processo de canonização, né, beatificação, já temos um episódio sobre isso com o padre Fábio Vieira.
Então, já falando em Caracutis, Assis, qual foi o lugar mais bonito que vocês visitaram na Itália durante esse período que estiveram lá? Olha, é um pouco difícil escolher, né? É um Qualquer pouco... esquina é bonita, né? Gente, de verdade, eu voltei com o meu celular quase pegando fogo. Porque era uma esquina, ó, foto. E ainda fui com amigos fotógrafos, então todo cantinho era alguma coisa pra gente fazer foto e vídeo. Mas eu acho que pensando com o coração mesmo, né? Eu acho que foi a igreja onde estava o coração do Carlo. Como eu fui um dia antes da canonização, o coração dele não estava, acho que é uma vértebra, alguma coisa assim. Mas a gente estava rezando ali naquele momento, que é do lado esquerdo, né? Que no final do lado esquerdo da igreja fica a imagem de Carlo. Inclusive tinha João Paulo II lá também. E as minhas amigas estavam rezando ainda, e eu saí, fui conhecer a igreja. E no final, assim, tinha 2 portas, uma tava fechada, uma outra aberta. Depois eu descobri que a fechada tava tendo adoração, né? Mas eu vi essa porta aberta e eu entrei nessa porta pra conhecer mesmo. E simplesmente era um mirante pra Assis, né? Eu nunca tinha visto ninguém postando nada, não sei nada, enfim. Eu sei que eu cheguei e me impactou tanto aquela imagem, dava pra ver toda a Assis, inclusive o fundo da foto da canonização do Carlo, né, que é a Assis por trás. E pra mim, assim, ela não tinha as coisas mais bonitas, né, e tudo mais, mas pra mim ali foi tão belo. Eu gosto muito eu gosto não, né, Deus me chama tanto na beleza do cotidiano, de árvores e tudo mais, e ali pra mim foi o auge, assim. Eu acho que eu pude tocar na beleza da criação, assim, de uma forma muito profunda. Eu acredito ter ficado uns 40 minutos lá olhando, chorando. Daí eu recebi uma mensagem da minha mãe, quase chorei com ela também. Então, pra mim foi muito isso mesmo, né? Com tantas coisas lindas. Assis tirando as inclinações, né? Mas Assis... Não, gente, ali eu perdi uns 15 quilos. Mas tirando isso, Assis é lindo, Roma é lindo, mas ali pra mim foi o auge, assim. Conta pra nós, Amanda, você. Então, nós passamos também por Cássia, né? Tivemos a experiência ali de ir até o santuário de Santa Rita de Cássia. E pra mim ali foi uma experiência incrível, né? Porque muitos também falavam que ao chegar já sentia o cheiro das rosas, né? E pra mim foi exatamente isso. Eu cheguei, já senti o cheiro das rosas e eu senti, Deus está presente aqui, né? E também ali, assim, a gente vê nitidamente como o caso do Carlo, né? Um milagre, né? Porque lá tem a videira onde Santa Rita sempre regava, né? A pedido da madre. Um pau seco, né? Ela regava um pau seco. Depois virou uma videira frutífera, né? Frutos. Exatamente. E está lá, né? Há 630 e poucos anos. Exatamente. Totalmente conservada e continua dando frutos. Então, ali pra mim foi uma experiência bem, assim, impactante, sabe? Ver que o milagre é tocável, né? A gente claro, não pode tocar, né? Porque é preservado. Mas ali ver a olho nu, assim, além de Assis, né? Claro, e Roma, que é lindo demais. Mas Cássia também, pra mim, foi bem importante, assim. Então, pra mim é que assim, né? O Alisson é o nosso turista. Ele já rodou. Eu já fui algumas vezes pra Roma. Mas sempre é uma novidade Roma. Não importa quantas vezes eu falo assim, vamos de novo. Porque Roma sempre é um lugar maravilhoso de estar. Sempre. Mas nessa vez eu fui num lugar que eu nunca tinha ido. Que era nas catacumbas. Né, onde os primeiros cristãos se reuniam na perseguição, né, para poder se encontrarem, né? Porque, né, é interessante estudar a história da igreja, viu, gente? É muito interessante. E nós fomos nas catacumbas de Calisto, e ali para mim foi algo, assim, olha, inédito, porque eu nunca tinha ido, e de estar num lugar onde, se eu hoje tenho a fé aqui em Curitiba, foi graças aos primeiros cristãos que defenderam com as suas vidas, né? Então, assim, descemos as catacumbas, claro que não tem nem, né, são vários, vale a pena muito conhecer, são vários andares, né, subterrâneos, abaixo. Nós fomos até o 3º, se eu não me engano, ali. Já não tem mais corpos, não tem mais nada ali, mas tem todos os lugares onde colocavam os cristãos e tudo mais. E tivemos a graça de celebrar uma missa, né, uma Eucaristia, aonde os cristãos celebravam. Sim. Os primeiros cristãos. Então, assim, aquilo ali para mim foi tocar um pedaço do céu, sabe? De poder ver que pessoas que deram a vida por Jesus Cristo, né? De estar ali no lugar que é onde, se eu hoje, aqui no Brasil, né? Chegou a fé para mim hoje, aqui no Brasil, foi graças a esses primeiros cristãos que defenderam com a sua vida, né? E não só isso, né? De estar no Coliseu, que morreram cristãos ali, mas também do lado de fora também,
não vou dar spoiler aqui, né? Que teve lugares que foram morreram muito mais pessoas. Então, assim, eu falei no começo do nosso podcast aqui, né? Ali você não está só vivendo a história, você está pisando na história, né? Porque ele é um lugar concreto, né? Não foi construído para você uma encenação, né? Sim. Pra você imaginar como é que era o Coliseu, por exemplo. Não, é exatamente ali que é o Coliseu, onde tinha as disputas, onde morreram muitos cristãos. Lá na Basílica de São Pedro foi onde morreu São Pedro, sabe? Então, assim, tocar a história é fantástico, né? Então, não importa quantas vezes você pisa em qualquer outro lugar que tenha uma história, é descobrir a sua história, né? Então, ali eu me vi muito próximo ali do céu de Jesus Cristo, porque celebrar a Eucaristia num lugar que nós passamos de uma religião perseguida para uma religião, né, totalmente mundial, né, está aberta ao mundo inteiro, foi graças a pessoas que deram sangue, né, que deram sangue para a gente poder. Então, estar naquele lugar foi maravilhoso. Sim. E para vocês, assim, qual palavra resumiria a canonização de Carla Acutis e o Jubileu dos Jovens? É difícil. Uma só. Eu vou ser bem clichê. Pode, vai. Pra mim, não só o Jubileu dos Jovens, mas eu vou, num contexto geral, pra mim, acho que foi muito feliz o Papa Francisco em colocar esperança. Acho que assim, porque num grau de palavras que a gente podia falar tantas outras coisas, mas acho que pra mim a esperança foi o que me moveu a estar lá. A esperança de que eu tenha a remissão de todos os meus pecados, a esperança de que se eu morresse naquele momento era o céu que me aguardava, sabe? A esperança de poder confessar os pecados, de poder passar pela porta santa. Então, para mim, acho que a palavra que marcou o meu jubileu foi a esperança. E lá no dia a dia, a esperança de acordar no dia seguinte, de poder ter pé para poder andar, ter saúde para poder chegar no encontro com o Papa, de ficar acordado na missa, porque, igual na canonização, a missa também foi muito difícil, a missa com o Papa, né, por causa do sol também. Sim. Ver pessoas desmaiando e eu lá com o guarda-chuvinha lá assim, me ajuda a ficar aqui em pé. Eu quero ver. Ficar aqui. Então, acho que para mim, essa palavra esperança é o que mais resume para mim esse encontro com os jovens, sabe? A esperança de estar ali e ver que não é um festival, sabe? Não é um encontro qualquer, é o jubileu da minha esperança, sabe? Que se naquele momento ali tivesse tudo certo, olha, é o céu que te espera. Então, e hoje continua, né, essa esperança de que eu tenho que levar aquilo que eu recebi lá no meu dia a dia, né? Transmitir essa palavra de esperança não só para mim, né? Na minha casa, no matrimônio, na educação dos filhos, porque é um combate dia a dia, fala dos passos de passo a passo, né? É um dia a dia. Então, para mim, acho que a esperança é a palavra que mais define para mim esse jubileu. Vou pegar um pouco de você, viu? Você foi falando, sentindo o coração. Eu acho que, além da esperança, para mim, a palavra muito bem é certeza. Certeza de céu. E a certeza de ver, como a gente comentou, ver tanta... A palavra não existe, vou inventar agora, tá? Concreteza na nossa frente. Gostei da palavra. Mas veja, de olho nu, como a Amanda comentou, assim, é uma certeza de céu, é uma certeza da vontade de que eu quero ir pro céu e a certeza que é possível. Então, eu acho que é possível. Então... Não Carlo longe, né? Italiano. Não é italiano, não. Mas lá na Itália. Longe, enfim. Tantos outros santos, né? Eu tive a graça de também visitar o túmulo de José Maria Escrivá, que para mim é um grande santo de devoção, um grande amigo. E para mim, ele me chama muito essas pequenas coisas, né? Então, novamente, a certeza. Que mesmo meus passos pequenos ou os meus passos grandes, é a certeza de céu. É a certeza que a santidade é possível. Existe, né? Pra mim, eu diria que seria unidade. A unidade da igreja. Ali, a gente, como a gente já falou no começo, né? Encontra jovens do mundo inteiro. Mas sempre buscando a mesma coisa, né? Uma palavra, a santidade, a esperança, né? De que dias melhores estão por vir, né? Que o céu existe. E eu acho, assim, que...
Deu branco. Mas é interessante isso, que a gente isso não estava combinado, né? Aham. Não estava combinado. A gente não combinou. Não combinou. Mas a unidade me traz a esperança, que a esperança me dá a certeza do céu. Então, assim, sempre vai ser um passo, um passo após o outro, né? Não tem como, porque eu não vou me salvar, não é que eu vou me salvar sozinho, mas Deus me coloca a caminhar junto com o povo, né? Por isso que me coloca na igreja, com a minha comunidade, com as pessoas que me ajudam a ter essa esperança. E essa esperança me dá certeza que eu consigo, que é possível, né? Que não é algo assim, vai passar, um dia eu vou pensar. Não, é hoje. Ela existe, né? Essa esperança me dá a certeza do céu, né? Essa é maravilhoso. E também a certeza que ninguém é bom sozinho, né? Não. Na Canção Nova, a gente traz muito isso, né? Eu não sou boa sozinha. Eu sou bom tenho... em função do outro, né? Sim, Se eu sou bom em função a do vida outro. fraterna, inclusive, ela nos refaz muito, né? Mas, assim, realmente, a gente não é bom sozinho. A gente precisa do outro. Precisa. Sim. E como? E agora, pra gente encerrar, né? Temos aí Seul, né? JMJ na Coreia. O que vocês diriam para os jovens que estão se preparando, que querem ir, têm esse desejo no coração? Eu vou roubar a frase do meu pai fundador, tá? Vai lá. Aguenta firme, meu filho. Boa. E complementando, então, coragem. Porque sem coragem você não consegue fazer nada. Porque se eu colocar hoje o limitador, se eu falo de questão financeira e tudo mais, é impossível realmente. Você faz coragem impossível pra Coreia. Meu Deus. Dobra o impossível aí. Mas assim, a coragem, porque se Deus fez o convite, é possível. E se é possível, é porque Deus te espera lá. Exatamente. E só pode ter JMJ se você estiver lá, né? Se nós estivermos lá. E não importa se é na Coreia, se é, não importa. O que importa é que se o chamado de Deus é para estar lá, pois nós temos que estar lá, né? Diga seu sim. E para você, Amanda? Qual a palavra que define assim Seul para essa juventude que tá esperando aí, ansiosos por essa JMJ? Bom, tenham coragem. Coragem porque, assim, eu acredito que vai ser uma peregrinação difícil, né? Porque é muito longe, tem a dificuldade do idioma, do valor e tudo mais. Mas eu acho que, assim como eles já falaram, se Deus te chama, Deus te escolhe, é porque você tem que estar lá. Então, faça de tudo pra estar lá, né? Então, acho que é isso. Não perca fé, né? Não perca fé, não desista. Não desista, porque se a gente foi... Olha, qualquer pessoa pode... Sejamos ousados, né? A gente ousados. precisa muito confiar, colocar o pé, que Deus vai colocar o chão, gente. Foi assim que eu fui para lá. Só coloque o pé. Que o chão vai aparecer. Isso. Exatamente. Sem medo. Então, por aqui encerramos, né? Agradeço a presença de vocês. Convido novamente para estarem em outros, né? Serão sempre bem-vindos. Obrigado. Não, obrigada. Eu voltarei, sim. Será que eles vão chamar a gente de volta? A gente não ficou quieto muito tempo, não. Então não sei também, né? Com certeza. E é isso, gente. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui, trazer um pouco mais, né, sobre o que Carlo mudou na minha vida. E é isso, até a próxima. E quem sabe na próxima, né? Quem sabe do Jubileu dos Catequistas eu volto. Eu vou lançar um desafio e uma fofoca. O Alisson, terça-feira, ele vai pro Jubileu dos Catequistas junto com a Adriana. Então, comentem muito aí pra ele voltar junto com a Adriana contar a experiência pra vocês. Depois você me conta o resultado. Tá vendo? Obrigado. Tchau, até mais. Obrigado.